O Flamengo ganhou o Brasileirão, mas ainda tem muita coisa em jogo no campeonato. Vaga direta para a Libertadores, fuga do rebaixamento. Os jogos desta 38ª rodada vão ser bastante movimentados e o vídeo de hoje é especial. Além das dicas para as partidas, a gente vai ter vários bilhetes e super cotações para vocês. Então, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aqui, deixa o like e corre o link do primeiro comentário fixado para participar do nosso grupo gratuito, que vai ter muitas dicas das principais promoções das maiores casas do Brasil para vocês. Eu sou o Tiquinho, seja bem-vindo ao canal do Quero Apostar e simbora forrar na 38ª rodada do campeonato. Vamos que vamos! E vamos embora, pessoal, para os palpites de domingo, a última rodada do Brasileirão. Eu estou aqui com a camisa do Flamengo, homenagem ao campeão, parabéns Flamengo. Mas antes de falar dos jogos da 38ª rodada, eu vou falar dos jogos da Premier League. A gente começa com o confronto do Brighton contra o West Ham. O Brighton fazendo uma campanha muito boa, mas vem de um revés aqui muito dolorido diante do Aston Villa. Foi a primeira derrota em casa do time nessa temporada. Time que, como eu falei com vocês, já se acertou no ataque, vem fazendo muitos gols, fez 3 gols no último confronto, mas acabou tomando 4 e o ponto defensivo tem sido um dos pontos negativos aí do Brighton, que tem sofrido gols aí nas partidas. A sequência de 4 jogos sem perder foi interrompida, apenas a segunda derrota nos últimos 10 e os jogos do Brighton têm sido bastante movimentados. É um time com um bom ataque, um meio campo combativo, um estilo de jogo que já vem desde que o time se firmou como um time de Premier League, onde ele faz o gol e continua buscando o resultado, e é uma equipe bastante interessante. O adversário, por sua vez, é o West Ham, que vendeu caro o resultado diante da equipe do Manchester United 1-1, e eu vejo o West Ham com viés de melhora grande. O time no momento está ameaçado pelo rebaixamento, quem diria, mas eu acho que o West Ham não cai não, porque a qualidade do elenco é superior. Mas é uma competição bastante disputada e os resultados não estão vindo. O time tem limitações aí, principalmente na defesa, que sofre gols, e o ataque tem bons jogadores, marca gols, mas dificilmente, né, o West Ham vence um jogo que ele faz 1 ou 2 gols. Ele tem que fazer basicamente 3 gols para poder vencer. Não à toa, das 2 vitórias nos últimos 10 jogos foi justamente nos jogos onde ele fez 3 gols. Eu achei o favoritismo do Brighton um pouquinho exagerado aqui, embora o desempenho em casa seja muito bom. Tá constando muito a tabela do West Ham, mas como eu falei para vocês, o time do West Ham é muito melhor do que o que essa tabela proporciona. E o West Ham marcou gols aqui em todos os jogos, tirando 2 nessa Premier League. Só não marcou diante do Arsenal, que tem uma defesa muito poderosa, e o Sunderland, que também tem uma defesa forte. Então eu acredito que esse jogo vai ser bastante movimentado e eu acho mais de 2.5 gols a melhor pedida para este primeiro jogo, beleza? No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Fulham recebendo a equipe do Crystal Palace. Fulham que também vem melhorando seus resultados e vem de um 4-5, né, diante do City, muito movimentado, mas esse jogo chegou a estar 5-1. O poder de reação veio tardio de um time que a gente vem também comentado repetidamente, que tem sofrido muitos gols, e o lado defensivo é o grande preocupante. Alterna entre vitórias e derrotas, sem empate nos últimos jogos. 4 vitórias, 3 derrotas, 3 dessas vitórias dentro de casa é onde o Fulham joga o seu melhor. Tem jogadores de frente muito interessantes, boa movimentação, bem treinados, mas vão pegar o poderosíssimo Crystal Palace, que vem numa campanha muito forte, fora dos seus domínios, invicto em 8 dos 11 jogos dessa temporada que jogou fora de casa. Então vem numa sequência muito forte aqui o Crystal Palace, que é muito estruturado defensivamente, tem um bom meio campo e o treinador cada vez mais com controle do seu time, e um dos grandes nomes aí com esse Crystal Palace. Eu acho que as falhas defensivas do Fulham, elas são muito perigosas para um jogo quando você vai enfrentar um time tão forte quanto o Crystal Palace, forte em bola parada, com o Mateta podendo cabecear e fazer um gol aqui, e com um time mais estruturado e forte no meio campo. Então o viés defensivo aqui do Crystal Palace me coloca ele como favorito para esse jogo. As cotações estão possibilitando aqui o mais 0,25 do Crystal Palace, bem interessante. Se tiver com o pezinho atrás, dupla chance do Crystal Palace também é muito bom, e para mim essa é a melhor pedida para esse jogo. Acho que o Crystal Palace dificilmente perde aqui e tem um histórico positivo, um time mais forte, menos erros, então o Fulham tá muito por conta do fator casa aqui, mas o Crystal Palace é embaçado e eu vou com ele nesse jogo. Indo pro Brasileirão, pessoal, só quero pontuar aqui que a gente vai deixar de falar de 2 jogos, tá? Que são jogos que não valem absolutamente nada. O primeiro deles, o Corinthians contra o Juventude. O Corinthians totalmente focado na Copa do Brasil, não faz mais nada nesse campeonato, não tem chance de chegar no G8, abriu mão para poder disputar a Copa do Brasil e ter vaga para a próxima Libertadores. Do outro lado, a gente tem aqui o Sport e o Grêmio, jogo que também não vale nada, né? O Sport já rebaixado, o Grêmio já não cai, não tem chance de chegar aqui em 8º, então esses 2 confrontos completamente decisivos viram com um kit amistoso e acabam ficando muito incertos. E a gente vai começar analisando, pessoal, o primeiro jogo do dia, jogo muito importante entre Fluminense e Bahia. Vale vaga direta na próxima Libertadores. Quem vencer estará entre os 5 primeiros e garantido na próxima Libertadores. O Fluminense, ele tem
não uma nem duas, ele tem 3 chances de ir para a Libertadores na fase direta. A primeira é vencendo esse jogo aqui diante do Bahia. A segunda é empatando esse jogo e torcendo para o Botafogo não vencer o Fortaleza. A terceira, né, seria por vaga de Copa do Brasil. E a quarta, eu falei 3, são 4 na verdade, seria perdendo esse jogo, mas ficando à frente do Botafogo. E aí, com o Cruzeiro vencendo a Copa do Brasil, ele abriria mais uma vaga aqui e o Fluminense pode ir para a fase direta. Então, assim, o Fluminense, de certa forma, está confortável para poder avançar para a fase direta e com o prêmio de consolação terá também a fase de grupos de um time que está muito bem treinado pelo Zubeldia, batendo recordes aí, desempenho muito interessante. São 8 jogos sem perder nos últimos 10, 6 vitórias, 2 empates e só 2 derrotas, uma defesa bem estruturada, um bom ataque, Lúcio Acosta jogando bem, a defesa bem postada com o Freitas. Quando joga o Thiago Silva, acho que ele não joga aqui, deve ser preservado para jogos da Copa do Brasil, fica muito elevado, meio campo de qualidade, à frente com jogadores interessantes, Kevin Serna chegando. Então, assim, esse Fluminense é muito bom e o desempenho em casa recente do Fluminense também é muito interessante, tá? São simplesmente aqui 9 vitórias nos últimos 10 jogos, tá? Do outro lado a gente tem o Bahia, que foi o grande leão em casa durante toda a competição, mas um time muito fraco fora de casa também durante toda a competição. O time venceu o Sport aqui, ficou vivo na disputa por uma vaga direta, mas o time não venceu os últimos 9 jogos fora dos seus domínios, inclusive perdeu, né, 6 desses confrontos. Então o Bahia, se quiser ir para a Libertadores direto, ele vai ter que fazer o que ele não fez praticamente o campeonato inteiro. Isso leva a gente, obviamente, para poder cotar o Fluminense como favorito. Mas, pessoal, eu vou pegar o handicap mais 1 do Bahia nesse jogo. Eu explico para vocês o porquê. Primeiro, o Fluminense, como eu falei, ele tem muitas chances de ir direto para a Libertadores. Então esse jogo, ele acaba não sendo o mais importante para o Fluminense. O Fluminense tem disputa de jogo de Copa do Brasil muito em breve. Então mesmo se o Fluminense sair na frente, eu acho que não vai ser um atropelo do Fluminense. O empate também deixa o Fluminense em boas condições. E o jogo é muito mais importante para o Bahia. Então eu vejo o Bahia buscando o resultado mais do que o Fluminense. E eu vou pegar esse handicap mais 1 do Bahia, porque eu acho que o Bahia não perde por 2 gols. Eu acho que as cotações, pela circunstância do confronto, devia estar um pouquinho mais parelhas. Eu sei que o desempenho do Bahia é muito fraco fora de casa, mas eu não vejo o Fluminense tão imbuído assim para poder buscar o resultado nesse jogo. Copa do Brasil tá chegando aí, tem que se preservar, não pode correr o risco de perder ninguém. Então achei aqui o favoritismo do Fluminense pela circunstância um pouquinho exagerado. Obviamente é complicado trucar um time que tá com um desempenho tão forte fora de casa, mas, né, nós estamos trucando aí com o Espadilha, tá? Então pode ser que ele tenha o set copy e o zap e a gente vai perder paciência, mas esse handicapzinho aqui eu achei interessante e vou pegar nesse jogo, beleza? O Botafogo recebe o Fortaleza e, cara, esse é um confronto também muito importante, tá? O Botafogo tem que vencer para poder sonhar. Um empate aqui seria o ideal, que ele assume direto, né, a 5ª colocação. E se porventura, né, ele acabar empatando, aí não tem como, porque ele pode ficar à frente do Bahia e aí vai ter que torcer para um dos dois ganhar a Copa do Brasil e abrir a vaga direta. Mas o ponto principal aqui é que o Botafogo ele tem uma vitória a menos do que o Fluminense, então ele não passa o Fluminense. O máximo que o Botafogo chega aqui é na 6ª colocação. Então o que acontece? O Botafogo tem hoje um jogo importante diante do Fortaleza, vai para cima, como é o DNA do Botafogo. E o Botafogo vem numa campanha forte aqui nos últimos resultados, né? Fora de casa o Botafogo tem um pouco de dificuldade, mas ele buscou 2 jogos aqui, ele vem numa invencibilidade de 9 jogos, e em casa ele vem de 3 vitórias seguidas com um ataque funcionando muito bem. Do outro lado a gente tem o Fortaleza, que arrancou nessa reta final de competição, sonhando em escapar. Seria uma salvação heróica de um time aqui que acordou um pouquinho tarde, né? O Fortaleza acho que demorou um pouco para poder demitir o Vojvoda, o Palermo chegou, recuperou o time, 4 vitórias seguidas e agora tem que vencer fora de casa para poder escapar do rebaixamento. O Fortaleza no momento só depende de si. Mas, como eu falei, vai enfrentar um adversário complicado no sintético, onde o Fortaleza tem um pouquinho de dificuldade, e eu acho que esse vai ser um jogo bastante movimentado. Os dois times só precisam da vitória aqui, vão pra cima, empate não serve pra ninguém. Quem fizer, obviamente, vai sentar em cima da vantagem, mas o adversário vai com tudo, até com o goleiro pra poder tentar fazer gol. Então eu acho que vai ser um jogo bastante movimentado pelo que tem sido nos jogos de Botafogo. Você tem 2 opções, né? Ou pegar o mais de 2,5 pré ou mais de 1,5 ao vivo aqui. Essas são as 2 melhores pedidas para esse jogo. O jogo do Santos contra o Cruzeiro, pessoal, vai garantir aqui a salvação do Santos, né? Que pode se salvar até com um empate aqui, mas o ideal é vencer o Cruzeiro. E esse jogo podia ser muito mais complicado para o Santos caso o Cruzeiro tivesse chance de disputar
o título. Mas o Cruzeiro já está garantidíssimo aqui na terceira colocação. Não sobe porque não passa o Palmeiras em número de vitórias, não cai porque o Mirassol não ultrapassa em número de pontos. Então o Cruzeiro, que ainda tem disputa de Copa do Brasil aqui, provavelmente vai mandar uma equipe totalmente modificada para poder enfrentar o Santos. O Santos é um time que vem de uma boa vitória diante do Juventude fora de casa, hat-trick do Neymar, 3-0 diante do Sport, e agora é muito favorito diante da equipe do Cruzeiro. Mas, cara, Santos não fez valer a odd em 44 o campeonato inteiro e eu ainda acho que não faz valer. Obviamente, eu acredito que tem chance de vencer, mas a vitória ao vivo do Santos aqui é o mais indicado. Pré 1,40 eu acho um pouquinho exagerado. Claro que é um Cruzeiro reserva, tem boas condições, mas esperar um pouquinho para poder pegar a odd mais alta, que é o que eu mais gosto. Dupla chance para o bilhete aqui é uma boa pedida para vocês. Inclusive, no final do vídeo eu vou deixar várias sugestões de odd alta e várias sugestões de bilhete também. O vídeo de hoje é especial, ok? O Atlético Mineiro recebe o Vasco e aqui a gente deve ter um amasso do Atlético diante do Vasco para poder terminar a campanha de forma digna, né? O Atlético que não venceu os últimos 4 jogos, graças a Deus não tem chance mais de ser rebaixado, porque o Galo tem 45, embora o Vitória possa chegar aqui no número de vitórias, o saldo do Galo é muito melhor do que o do Vitória, então o Vitória teria que ganhar aqui por uns 12 gols aqui, muita coisa, então o Galo está garantido, Galo e Vasco, e agora a disputa, né, é pela próxima Sul-Americana, mas o Vasco vai poupar a grande maioria dos jogadores, inclusive já mandou a lista de relacionados, o Ryan não vai jogar, acho que só tem 4 que foram titulares aí no último jogo do Vasco. Então o Vasco vai focar na Copa do Brasil, que tem o Fluminense pela frente, e o Galo vai tentar ser digno da sua torcida e encerrar a campanha de uma maneira digna, né? Então o Atlético, acho que ele vai fazer um jogo aqui para poder agradar a torcida, para poder pressionar, para poder vencer e para poder garantir a vaga na Copa Sul-Americana. Apostar no Atlético tem sido complicado pelo que foi durante toda a temporada, o Galo não fez valer esse favoritismo, mas pegando um Vasco quase que reserva aqui, focado em Copa do Brasil, o Galo tem boas chances. Eu vou tanto na vitória do Galo aqui, quanto no bilhetinho de pressão também do Galo, para fazer muitas finalizações e muitos escanteios, ok? Jogo do Internacional contra o Bragantino, pessoal. Esse jogo aqui é um jogo de vida ou morte pro Internacional. Se empatar já era, se vencer ainda tem que torcer para uma combinação de resultados. Então o Inter ele tá muito ameaçado. O que o Inter tem que fazer? Vencer o seu jogo, vai a 44, torce pro empate do Ceará, torce pro empate do Fortaleza ou derrota do Fortaleza, tá? Se for empate, tem que vencer o Bragantino por mais de um gol de diferença. Se for derrota, aí beleza, escapa. O Ceará, o Inter não passa por conta do saldo aqui, uma diferença muito grande. Então, o ideal pro Inter é vencer por uns 2, 3 gols aqui para poder depender de um tropeço do Vitória, um tropeço do Ceará que teria que perder o jogo e um tropeço do Fortaleza. Então, para abrir o leque um pouco mais, né, não contar só com a derrota do Fortaleza, com o empate, o Internacional teria que vencer aqui por mais gols de diferença. Então, o Inter vai sabendo que precisa de vencer, não só vencer, tem que pressionar para fazer vários gols. Agora, o grande problema do Internacional é que vai enfrentar o Bragantino, que chega numa boa forma aqui nos últimos jogos, fazendo muitos gols e brigando ainda por uma vaga na 8ª colocação. Se o São Paulo perder para o Vitória e o Bragantino ganhar aqui, o Bragantino ultrapassaria o São Paulo por conta do número de vitórias. Então o Bragantino, que é um visitante muitas vezes embaçado, vai pra cima aqui. O time acabou de fazer um 4-0 diante do Vitória, com ataque fluindo, com o Pita de volta, com o Sacha fazendo 2 gols, John jogando muito bem. Então esse Bragantino é muito perigoso. O Inter tropeçou em casa durante todo o campeonato, uma cotação de 1,73, uma cotação que não fez valer pro Inter. Dado esse cenário de risco pro Internacional, que mesmo fazendo um gol vai ter que continuar indo pra frente, eu vou recomendar o mais de 2,5 gols aqui, contando com 2, 3 gols do Internacional, mas também com gols do Bragantino, e acho essa a melhor pedida, tá? Acho que o Inter vai ter bastante dificuldade aqui, mas se fizer vai ter que continuar pressionando. Outro bilhete interessante aqui é na pressão do Internacional, que como tem que fazer 2, 3 gols aqui, vai continuar pressionando, então muitos chutes, muitas finalizações do Inter nesse sonho de escapar do rebaixamento. O Vitória recebe o São Paulo e o Vitória também quer vencer para escapar do rebaixamento. Vitória tem que vencer e torcer por pelo menos um empate de Santos e Fortaleza, ou uma derrota do Santos aqui diante do Cruzeiro, coisa que vai ser difícil de acontecer. Então é basicamente torcer por um tropeço desses dois. O Vitória tomou uma goleada aqui no último jogo e ficou numa situação bastante complicada aqui, né? Porque agora tá dependendo de resultado, uma vitória em casa contra um time que não ganhou tanto, e o São Paulo vem de um 3-0 diante do Internacional. Pro São Paulo só basta um empate, e o São Paulo também quer essa vaga na próxima Libertadores. Então eu acho que o São Paulo vem para poder competir aqui, não vai abrir as pernas e vai ser um adversário perigoso, porque vai ter o contra-ataque também, e o São Paulo não é um time tão ruim. O problema do São Paulo são os muitos desfalques que o time tem. Hoje tem mais um na defesa, mas o time vem aqui com bastante moral.
Esse jogo aqui, pessoal, vou recomendar o mais de 1.5 gols ao vivo. 2,5 eu acho um pouquinho elevado, porque o São Paulo se contenta com um empate e o Vitória, se fizer um gol, vai sentar em cima da vantagem aqui também. Mas o mais de 1,5 é interessante porque, como eu falei, a derrota do São Paulo pode custar a vaga e se o Vitória tomar um gol vai ter que se lançar com tudo também, então o jogo pode ser bastante movimentado, tá? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Ceará recebendo a equipe do Palmeiras e o Ceará tá muito ameaçado, eu tô achando que pode acabar sobrando pro Ceará aqui também, as chances de cair são poucas, primeiro porque tem que torcer por uma combinação, né? Ele só cai se ele for ultrapassado pelo Fortaleza e pelo Vitória, então uma situação bastante complicada porque o Fortaleza teria que ganhar fora aqui do Botafogo e o Vitória teria que ganhar do São Paulo, além do Ceará perder. Com o empate que o Ceará vai a 44, ele tem um saldo melhor do que o Fortaleza e ele tem um saldo melhor do que o Inter também. Então, assim, acho que o Ceará não deve cair, não. E vai enfrentar um Palmeiras que vem modificado, embora o Palmeiras tenha feito um pacto aí para poder terminar de forma digna o campeonato. É uma viagem desgastante, vai poupar vários jogadores e o Palmeiras aqui já meio que terminou diante do Galo com um 3-0 sonoro e bastante interessante. O Palmeiras já garantiu a segunda colocação também, então é um confronto muito mais importante para a equipe do Ceará. O Ceará não vem numa sequência forte, mas o Ceará foi muito combativo durante toda a competição e eu quero acreditar que o Ceará vai se manter na Série A. O Ceará só perdeu 3 dos últimos 10 jogos, um diante do Inter, onde ele teve um expulso, um diante do Botafogo, onde ele vacilou demais, criou muito, e o jogo diante do Juventude também, o Ceará criou e acabou não conseguindo fazer. O golzinho do Juventude, se eu não me engano, veio no final. Vou pegar o Ceará empate anula aqui, pessoal, protegido em caso de empate, até porque muitas vezes, muitos cenários dos jogos, o empate pode salvar a equipe do Ceará. É um risco sempre pegar o Palmeiras, mas o Palmeiras modificado, já com a situação no campeonato resolvida, acho que ninguém vai ficar chateado de perder pro Ceará aqui não, e esses são os meus palpites. Beleza, pessoal? Essas são as minhas dicas para a 38ª rodada, e vamos lá agora, né, com a nossa tripla de artilheiros e também com os nossos bilhetes aí na tela. No jogo do Santos, eu vou com o Neymar para poder marcar diante do Cruzeiro e acabar de vez com esse fantasma do rebaixamento. O Santos que vem forte nas últimas partidas, é uma chance interessante para ele poder fazer. Vou pegar um golzinho do Borré aqui diante do Bragantino, ele pode ser substituído pelo Ricardo Martins, também no desespero é interessante. E para poder finalizar, vou com um golzinho do Arthur Cabral do Botafogo diante do Fortaleza, para o Botafogo tentar terminar no G5 aí da competição. Então a tripla de artilheiros é essa, bilhete na tela, vamos com a pressão máxima dos dois times aqui, jogo muito importante, então muitas finalizações e muitos cantos em Botafogo e Fortaleza. Vou no amasso do Atlético Mineiro, que eu falei com vocês também diante da equipe do Vasco, muitos chutes e muitas finalizações para o Atlético, teve 30 finalizações no jogo diante do Palmeiras. Vou no amasso também do Internacional diante do Bragantino, que eu acho que é bastante interessante, tá? Olho nos mercados ao vivo, pessoal, dos times que saírem atrás aqui, Vitória, cantos, Ceará sai atrás, muitos cantos, todos esses jogos aqui a gente vai trabalhar ao vivo e provavelmente se bobear eu vou fazer uma live aí pra gente poder acompanhar os jogos da 38ª rodada, beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo, que seja uma excelente final de Brasileirão pra gente, a gente se vê muito em breve, um forte abraço, valeu!